Enquanto conferia o seu livro de caixa, John McCarthy notou que sua inquilina, Mary Jane Kelly, conhecida na vizinhança como Black Mary, estava 6 semanas atrasada em seu aluguel. Ele então mandou o seu assistente Thomas Bower, cedo da manhã, por volta das 9 horas, cobrar a mulher, antes dela sair do quarto. O local era, na verdade, um conjunto de quartos localizados na Myers Court, e Mary Jane Kelly se hospedava no quarto número 13, na esquina com a rua Dorset. A hospedagem tinha uma porta de um lado e 2 janelas do outro que dava para um pátio. Os demais apartamentos residenciais ficavam em cima e ao redor neste pátio. Quando Thomas chegou no quarto, ele bateu na porta algumas vezes. Sem resposta, ele virou a esquina, indo em direção às janelas que ficavam viradas para o pátio, e notou que a vidraça estava quebrada. Ele então colocou a mão pelo vidro quebrado e abriu a cortina para ver se Mary Kelly estava em casa ou não. A primeira coisa que ele viu foi o que pareciam ser 2 pedaços de carne em cima da cama. Prestando mais atenção na cena, ele viu algo que o fez correr de tanto medo, indo imediatamente comunicar ao seu patrão, John McCarthy, dizendo que havia algum animal morto no quarto da mulher. Os 2 homens então resolveram conferir novamente o local. John puxou a cortina para o lado e notou que não era nenhuma carcaça de animal, mas sim um cadáver humano ensanguentado, totalmente mutilado, com pedaços espalhados por toda a cama que estava ensopada de sangue. John McCarthy enviou seu assistente para chamar a polícia, e Thomas logo encontrou o inspetor Walter Beck e o detetive Walter Deal na rua comercial. Outro, Jack, novamente, o estripador. Horrível. John McCarthy me enviou. Thomas mal conseguia tirar as palavras de sua boca. Os oficiais então o seguiram e, chegando lá, observaram o horror da cena através da janela. Eles então mandaram chamar o inspetor Aberline, que estava encarregado do caso de Jack. O inspetor chegou por volta das 11h30 da manhã e o Dr. George Baxter Phillips chegou logo em seguida. Ao invés de arrombarem a porta imediatamente, o inspetor e o médico foram instruídos a esperar pela chegada de 2 cães farejadores da polícia, Burgle e Barnaby. Usar cães para farejar assassinos era uma técnica nova na época e não havia sido testada ainda por esses policiais, mas o Ministério do Interior da Scotland Yard estava ansioso para mostrar ao público que eles estavam levando a sério os assassinatos de Whitechapel. A espera durou 2 horas e mostrou uma falta de comunicação constrangedora dentro da força policial, pois algumas semanas antes, o proprietário dos cães, um adestrador chamado Edwin Brogue, havia tirado seus cães da polícia, pois a Scotland Yard não havia pago por eles ainda. O fato é que ninguém disse isso a Aberline e ele ficou parado por 2 horas no local do assassinato, enquanto a população se aglomerava. Finalmente, o superintendente Arnold chegou por volta de 1h30 da tarde, ordenando que a porta fosse quebrada. O próprio John McCarthy usou uma picareta para derrubar a porta da frente. A cena dentro do quarto, que eles tinham apenas vislumbrado antes, iria assombrá-los para sempre. Mary Jane Kelly era um rosto familiar em torno de Whitechapel. O detetive Walter Deal, um dos policiais que investigou o caso, disse que ela raramente era vista sozinha, estava sempre acompanhada de outras mulheres ou por pelo menos 2 ou 3 amigos. Mary Kelly era frequentemente vista pelo bairro, sempre vestida elegantemente. Pelos relatos daqueles que a conheciam, ela foi a mais jovem e atraente das vítimas do estripador. Mary Jane Kelly nasceu por volta de 1863, em Limerick, na Irlanda, e tinha 25 anos no momento de sua morte. Ela media 1,70 m, tinha cabelos loiros, olhos azuis e pele clara. Ela era uma menina bonita, tranquila e agradável, e era muito apreciada por todos nós, disse Catherine Pickett, amiga de Kelly. A maior parte das informações que sabemos sobre o passado da mulher foi relatado pelo seu antigo parceiro, Joseph Barnett, e sua história era baseada no que a própria Kelly havia dito a ele. A vida de Kelly estava repleta de lacunas e pequenos mistérios. Embora tenha nascido na Irlanda, a mulher passou a maior parte de seus primeiros anos de vida morando no país de Gales. Seu pai era John Kelly, um ferreiro. Ela disse a Barnett que tinha 7 irmãos.
O dono da hospedaria, John McCarthy, disse que na época em que Kelly morava lá, ela recebeu algumas cartas da sua mãe, mas que ela nunca havia respondido às correspondências. Antes de morar na Miles Court, Kelly morou por um tempo com uma senhora chamada Carty, que disse aos policiais que ela era uma inquilina excelente, muito estudiosa e uma artista nata, que vivia rodeada de amigos. Apesar desse fato, Kelly parecia estar sozinha no mundo desde muito nova. Em 1879, quando ela tinha 16 anos, casou-se com um joalheiro chamado Davis. Depois de 3 anos de casamento, ele foi tragicamente morto em uma explosão numa mina de carvão na Irlanda. Kelly decidiu não voltar para a casa dos seus pais. Ela foi para a província de Cardiff, no país de Gales, onde foi morar com uma prima e se tornou prostituta. Mas Kelly ficou pouco tempo por lá, pois adoeceu e ficou algumas semanas internada numa enfermaria. Ela então se mudou para Londres em 1884, onde morou numa casa de acolhimento aos necessitados da igreja. Lá, ela trabalhava como faxineira. Pouco tempo depois, ela também deixou o lugar e mudou-se para uma casa em West End, na Inglaterra. Lá, Kelly trabalhou e viveu em um bordel de alta classe, dirigida por uma mulher francesa. Durante esse período, Kelly adotou o nome de Marie Jeanette Kelly. Ela disse a Barnett que costumava andar de carruagens luxuosas e que certa vez foi enviada para trabalhar em Paris, mas ela não gostou de lá e voltou para Londres depois de apenas 2 semanas. Ela então se mudou para uma casa em Whitechapel, na rua St. George, mas em pouco tempo foi expulsa por beber demais e possivelmente usar outros intoxicantes além do álcool. Foi devido a isso que Kelly foi acolhida pela senhora Carty, que seria uma das poucas pessoas que poderia iluminar o passado de Kelly para os investigadores. Provavelmente a senhora Carty era uma espécie de cafetina. Isso, segundo o depoimento de Barnett. Como não conseguia ficar parada muito tempo em um mesmo lugar, Kelly foi embora e se hospedou na Cullis Loudon House, na rua Throw, por volta de 1886. Joseph Barnett entrou na vida de Kelly numa sexta-feira santa, no dia 8 de abril de 1887. Barnett tinha descendência irlandesa, mas nasceu em Londres em 1858. Ele trabalhou como operário das docas e como carregador do mercado de peixes Billingsgate. Os dois se encontraram pela primeira vez na rua comercial e saíram para tomar um drink. No dia seguinte, se encontraram novamente e decidiram, depois de se encontrarem apenas 2 vezes, morar juntos. Barnett e Kelly viveram primeiro na rua George, depois na rua Dorset, de onde foram despejados por não pagarem aluguel e por estarem sempre bêbados. Inclusive, nessa época, Kelly foi presa por bebedeira e desordem pública em 19 de setembro de 1888. O casal se mudaria mais 2 vezes em apenas um mês, e durante esse período Kelly ganhava dinheiro fazendo alguns pequenos bicos de costureira. Então Barnett perdeu o emprego. Com várias semanas de aluguel acumulando, assim como multas do Estado por embriaguez pública, coube a Mary Jane Kelly levar dinheiro para casa. Para grande desgosto de Barnett, Kelly decidiu voltar a se prostituir. No outono de 1888, a relação entre Kelly e Barnett havia se tornado tensa devido à situação financeira, assim como a desaprovação dele por ela voltar a se prostituir. Então, o reinado de sangue de Jack o Estripador ofuscou Whitechapel com medo e insegurança, e Kelly começou a permitir que outras prostitutas que não tinham para onde ir à noite ficassem com o casal em seu minúsculo quarto na Miles Court. Ela as deixava ficar porque tinha um coração bom e não gostava de recusar abrigo a ninguém em noites frias e amargas, disse Barnett no inquérito. Vivíamos confortavelmente bem, até que Kelly permitiu que uma prostituta chamada Julia dormisse no nosso quarto. Eu me opus. Logo depois, outra prostituta, Harvey, também veio e ficou morando por lá. Então, eu resolvi sair e fui para outro alojamento. A vizinha de Kelly, Elizabeth Prater, que morava em cima do quarto dela, relatou que em 30 de outubro, em algum momento entre 5 e 6 da tarde, o casal havia discutido e Barnett foi embora. Kelly estava bêbada e quebrou as 2 vidraças do quarto que davam para o pátio. Outra vizinha, Julia Venturney, disse que Barnett parecia ser um bom homem e que tratava Kelly muito bem. E mesmo separados,
Ele dava dinheiro para ela sempre que podia. Inclusive, mesmo desaprovando a prostituição da mulher e não querendo mais viver com ela, ele continuou a visitá-la quase todos os dias. Em 8 de novembro de 1888, na noite anterior à morte de Kelly, Barnett foi visitá-la por volta das 7 horas da noite e depois saiu por volta das 7h45. A partir deste ponto, os depoimentos das testemunhas divergem e Barnett só voltou a ver Kelly novamente na cena do crime, identificando seu corpo através dos olhos e do cabelo. Quando as autoridades entraram no quarto de Kelly, a lareira ainda estava acesa. As roupas delas estavam dobradas em uma cadeira e suas botas estavam na frente da lareira. Ela estava levemente inclinada para o lado esquerdo da cama. Seu braço direito estava parcialmente desconectado do tronco. Suas pernas estavam bem abertas e colocadas em ângulos retos. O Dr. Thomas Bond e o Dr. George Baxter Phillips fizeram um relatório pós-mortem, mas o estrago no corpo foi tão grande que algumas das informações foram suprimidas no inquérito público. No relatório do Dr. Bond, ele diz que toda a superfície do abdômen e das coxas foi removida e a cavidade abdominal esvaziada de suas vísceras. Os seios foram cortados, os braços mutilados por vários golpes pontiagudos e o rosto foi cortado a ponto de ser impossível o seu reconhecimento. Os tecidos do pescoço foram cortados e os ossos ficaram expostos. Presumivelmente, sem a presença de policiais em áreas privadas, devido aos oficiais estarem concentrando suas vigílias nas ruas e becos escuros, o estripador teve o tempo e a privacidade que o permitiu fazer tamanho estrago. Como nas vítimas anteriores, as entranhas e os órgãos internos foram colocados à direita do corpo. O útero, os rins e o seio de Kelly foram arrancados e colocados sob sua cabeça. Seu pulmão esquerdo estava rasgado e seu coração não foi achado no primeiro momento. O estripador rasgou pedaços de pele das coxas e do abdômen e os empilhou na cabeceira da cama. O rosto de Kelly foi terrivelmente mutilado. Seu nariz, orelhas, bochecha e sobrancelha foram parcialmente removidos e os seus lábios foram cortados várias vezes. A cama estava encharcada de tanto sangue e o Dr. Phillips afirmou com confiança que a causa da morte desta vez foi hemorragia e não asfixia. A hora da morte era incerta, mas o Dr. Thomas Bond afirmou que o assassinato deve ter ocorrido entre 1 e 2 da manhã. Mas com base em depoimentos e testemunhas, a polícia metropolitana acreditava que ela havia sido morta por volta das 4 da manhã. O Dr. Phillips afirmou que a hora mais provável da morte seria por cerca de 5 horas da manhã. As autoridades interrogaram vários vizinhos, mas muitas das histórias se conflitavam entre si. Embora alguns vizinhos não tenham confirmado terem visto Kelly após Barnett sair de seu quarto por volta das 7h45 da noite, uma mulher chamada Elizabeth Foster disse que a viu tomando um drink no pub Ten Bells por volta de 11h30 da noite. Outra testemunha disse ter visto Kelly antes disso, 11 horas da noite, com um homem próximo a um bar. Outro avistamento relatado aconteceu às 11h45 da noite, quando Mary Ann Cox, uma prostituta que morava próximo a Kelly, disse tê-la visto próximo à janela do seu quarto com um homem. Mary Ann Cox disse que o homem era baixo, robusto e tinha um rosto escuro. Ele parecia ter 30 anos. Ele tinha um bigode curto, usava um chapéu preto, um casaco longo e escuro e segurava uma garrafa de cerveja na mão. Ainda segundo o depoimento de Mary Ann Cox, ela relatou que os dois ficaram do lado de fora do quarto da mulher quando Cox passou em direção ao seu quarto. Cox lhes desejou boa noite e Kelly, visivelmente bêbada, lhe desejou boa noite e disse que iria cantar uma música. Os moradores da Marlios Court estavam acostumados a ouvirem Kelly cantar sempre que chegava bêbada em casa. E quando Cox entrou em seu quarto, ela ouviu Kelly começar a cantar a música A Violet from Mother's Grave. Scenes of my childhood arise before my gaze. Only a violet I pluck from but a boy. And oft times when I'm sad at heart, this flower has given me joy. So all life does remain in memoriam I'll retain. This small violet I pluck from
Outros 2 vizinhos relataram terem ouvido Kelly cantar por volta de 00:30. À 1 da manhã, a luz do quarto de Kelly ainda estava acesa e Cox ainda a ouvia cantar. Mary Ann Cox então resolveu voltar para a noite, em busca de mais um cliente. Nesse meio tempo, Elizabeth Prairie, a vizinha de cima de Kelly, estava chegando na Myers Court e esperava por um cliente. Mas começou a chover e ela acabou desistindo por volta de 1:30 da manhã. Ela então retornou ao seu quarto e dormiu. Elizabeth relatou não ter ouvido nenhum canto e também não viu nenhuma luz saindo do quarto de Kelly. Às 2 da manhã, George Hutchinson estava indo para sua casa na rua comercial quando passou por um homem parado na esquina. Em seguida, ele encontrou Kelly. Ela ofereceu seus serviços por 6 pences, mas George recusou, dizendo que já havia gasto todo o seu dinheiro. Kelly saiu e foi em direção ao homem que George havia avistado passando pela esquina. O homem colocou a mão no ombro de Kelly. Eles trocaram algumas palavras e em seguida os dois começaram a rir. George afirmou ter ouvido Kelly dizer: "Tudo bem, eu faço por esse preço, mas só desta vez." George observou o homem colocar a mão no ombro de Kelly e eles começaram a andar de volta à rua Dorset. O homem tinha um pacote na mão esquerda, embrulhada em um jornal. George disse que o homem tinha uma pele pálida, bigode, cabelo escuro e sobrancelhas grossas. Ele estava usando chapéu preto, um longo casaco escuro e botas. George também disse que o homem tinha uma aparência judaica. George achou tudo muito estranho e, motivado pelas notícias de um assassino de prostitutas, resolveu seguir os dois, que foram para Myers Court. George ficou parado, observando, e viu Kelly beijar o homem e deixá-lo entrar em seu quarto. Nesse momento, George foi se afastando, achando que seria mais uma prostituta com mais um cliente, e por volta das 3 da manhã, ele foi embora. Nessa mesma hora, Mary Ann Cox estava voltando para sua casa mais uma vez. Ela não viu nenhuma luz no quarto de Kelly e ficou acordada em casa por cerca de 1 hora. Ela disse ter ouvido o som de homens conversando, entrando e saindo do pátio. Outra vizinha relatou que acordou por volta das 4 da manhã e ouviu alguém gritar desesperadamente: "Um assassino!" Outra vizinha também disse ter ouvido a mesma coisa. Esses depoimentos deram mais peso à hipótese da polícia metropolitana de que Kelly foi morta por volta de 3:30 a 4 da manhã. Porém, existe um depoimento enigmático de uma mulher chamada Caroline Maxwell, que também morava na Myers Court. Ela afirmou ter visto Kelly às 8:30 da manhã, viva, muito depois de qualquer uma das teorias dos especialistas. Mas ela admitiu que não conhecia muito bem Kelly e que poderia estar enganada. Então, o seu testemunho foi descartado. Após a descoberta do corpo, a rua ficou lotada de curiosos. Fotos horripilantes foram tiradas da cena do crime e do corpo mutilado da pobre Mary Jane Kelly. Os restos mortais foram finalmente levados para o funeral às 4 da tarde. Mary Jane Kelly foi enterrada no cemitério católico romano em Leytonstone. Ela foi transferida do necrotério para o cemitério em um carro fúnebre. Joseph Barnett e John McCarthy se uniram para ajudar a garantir que ela fosse enterrada de acordo com as tradições da Igreja Católica. Segundo alguns jornais da época, nenhum familiar de Kelly foi contactado ou compareceu ao funeral. Ela foi registrada como Marie Jeanette Kelly em seu atestado de óbito. Alguns anos depois, a administração do cemitério reformou o túmulo de Mary Jane Kelly na década de 1950, e um homem chamado John Morrison construiu uma grande lápide em homenagem a ela em 1986. No entanto, a lápide estava em uma sepultura errada e mais tarde foi removida. A administração do cemitério, então, marcou novamente sua sepultura na década de 1990, onde é bastante visitada até os dias atuais.
Os assassinatos de Jack, o Estripador, tiveram um grande impacto na sociedade como um todo. De fato, ao focar a atenção da imprensa e do público em geral nas ruas e nas pessoas de um dos bairros mais pobres e mais habitados por crimes de Londres, Jack, quem quer que tenha sido, conseguiu expor a parte sórdida da sociedade vitoriana e, ao fazê-lo, ajudou a criar uma consciência entre os cidadãos mais ricos de Londres sobre as terríveis condições sociais que se tinham permitido desenvolver, em grande parte, ocultas, mesmo à porta da cidade de Londres, a porta da região mais rica do mundo na época. A história de Jack é muito obscura e profunda para ser explanada em apenas um vídeo. Nos vídeos subsequentes desta série, iremos nos aprofundar mais ainda no caso e observar cena por cena, crime por crime. Venham comigo e vamos nos aprofundar em um dos maiores mistérios criminais que o planeta Terra já viu. Gostaria de pedir, portanto, a sua contribuição. Não quero dinheiro, doação ou nada do tipo. O que peço é simples. Esta pesquisa foi bem longa. Eu a iniciei em 2017. Então pediria que, como apoio, a cada vídeo que for postado, você curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais para ampliar mais ainda os horizontes do canal. Novamente, muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. Conto com vocês, como sempre contei para o crescimento do canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.